E aí, meus amigos, tudo bem? Direto aqui do estúdio de São Paulo, do Energy Channel, começando mais um bate-papo aqui. E hoje recebendo aqui dois grandes amigos do mercado para falar de uma novidade para o mercado brasileiro. A gente vai falar de uma empresa que o nosso amigo Vinícius vai apresentar aqui, que é a Rockcore. Seja bem-vindo. E aí, Ricardo, como é que vai, cara? Tudo bem? Obrigado, maravilha. E o Luan? Como é que você tá? Bom, Ricardo. Tudo bom? Graças a Deus. Beleza. Maravilha. Bom, sejam bem-vindos aqui no Energy Channel para a gente bater esse papo aqui e falar um pouco sobre tecnologia, novidade, inovação. Para a gente começar esse bate-papo, vamos começar do começo, né? Então, começar do começo, conta pra gente um pouco da história. Quem é a Rockcore hoje? Certo. Bom, primeiramente, a gente agradecer também pelo convite, por receber a gente aqui na sua casa, né? Abrir as portas pra gente. Muito obrigado aí, você e o Energy Channel. Obrigado. Tá? Falando um pouco sobre a Rockcore, ela nasceu em 2009, né? É uma empresa que se consolidou em desenvolvimento, né, de software de microinversores, né? E hoje o principal know-how é a fabricação de microinversores, né? Então a Rockcore ela é uma das principais desenvolvedoras dessa tecnologia no mercado, né? Microinversor. De microinversores. Então ela se consolidou na China, né? Hoje nós atendemos o mercado chinês, o mercado da Tailândia, o mercado alemão, né? Em 2014, uma prova dessa consolidação no mercado é que a Rockcore ela foi a responsável pela primeira implantação da usina na primeira fábrica da Tesla na China, né? E é uma usina que a gente pode considerar ela no volume de mega, né? Isso é um sistema bastante relevante, né? Para o mercado chinês. Então, é uma empresa hoje que o principal foco dela é a fabricação de microinversores de alta tecnologia, né? Com novidades para o mercado e, claro, focando em pesquisa e desenvolvimento. Então, está sempre buscando novas tecnologias, novas opções de melhorar essa tecnologia no mercado, né, Ricardo? Maravilha. Luan, quando a gente olha para o mercado e fala assim, uma empresa que nasce já na fabricação com a tecnologia de microinversor, diferente de muitas empresas que migraram a sua tecnologia de inversor string para um microinversor ou uma outra tecnologia. Dá diferença para o consumidor que está assistindo a gente agora falar, tá, mas qual é a diferença de fato? Sim, queria agradecer também o convite, tá aqui, né, compartilhando um pouco da nossa base, do nosso conhecimento técnico, e agora representando a Rockcore aqui no Brasil. Eu tive lá na China, eu conheci a fábrica, conheci o escritório, vi a infraestrutura da Rockcore lá na China e passou muita credibilidade. É uma empresa realmente séria e comprometida com o que ela entrega, né? Que ela oferece. A gente se impressiona mais quando vai, né? Quando a gente está lá, né? Uma coisa é você ver uns vídeos, aquelas produções, mas quando você está lá e vê tudo automatizado, uma linha de produção super inteligente, uma linha de produção que entrega mais de 500 mil unidades por ano, tem essa capacidade. E eles estão construindo a unidade 2 da fábrica, que vai poder entregar 1 milhão de unidades por ano, a gente entende a seriedade. E como você comentou, é uma empresa que surgiu em 2009, com o fundador, estava no meio lá das pesquisas com outras pessoas que começaram o mundo do microinversor. Então tem vários concorrentes aí que o pessoal estava junto ali quando viram essa tendência de mercado, e ele começou a estudar e desenvolveu o primeiro microinversor lá em meados de 2011, primeiro microinversor comercial de 350 watts, depois veio de 450, o de 800, que é o mais utilizado no mercado europeu atualmente, que é aquele sistema de varandas, né? Do it yourself, então a própria pessoa pode instalar os painéis, o microinversor e conecta na tomada. Que é muito legal essa história também, né? É muito bacana. E aí veio o microinversor de 2.000 watts e agora para o mercado brasileiro é o de 2.500 e o PowerPad, que é a combinação de painel com microinversor. A gente vai falar mais para frente. Mas essa é uma diferença porque a gente sempre se dedicou à pesquisa e desenvolvimento de microinversores. Diferente de marcas string que venderam muito string e até algumas marcas de painel que vendiam painel e viram que era uma tendência, foram atrás de fabricar microinversor, inversor. E é muito diferente, é um descompasso ali, né? Com a seriedade, com a sua equipe. E querendo ou não, a gente que está aqui no Brasil, a gente acha que a mão de obra na China é ilimitada também. Né? Que todo mundo é gênio lá, que todo mundo pensa, tem uma mente brilhante, e não é dessa forma. As empresas que têm os melhores profissionais, principalmente para um produto tão específico, elas estão à frente do mercado. E aí, quando uma empresa que fabrica inversor string quer começar a fabricar microinversor, tem que ir atrás desse profissional, tem que ir atrás dessa tecnologia, tem que fazer muita pesquisa, tem que dissecar muitos produtos existentes no mercado, até atingir
uma maturidade. E um produto que talvez entregue a mesma qualidade, a mesma performance. Então tem esse descompasso. Quando você tem empresa que é focada no produto só, como a Rockcore é para microinversores, a gente está muito à frente das tendências de mercado. Então a gente está lançando um produto hoje, já com vários produtos em teste, em pesquisa e desenvolvimento, seguindo a tendência de mercado, tanto chinês quanto europeu e principalmente latino-americano aqui para nós, né? Com certeza. E há um tempo atrás não se falava de tantas empresas produzindo microinversor, né? E aí, de um tempo para cá, parece que todo mundo tem ali no seu portfólio microinversor. Mas, lembrando que um ponto que você falou é importante. Nem toda empresa consegue entregar um produto à altura ou um produto que performance. Isso aconteceu no ano passado. Uma história recente de microinversores que, ao tropicalizar para o Brasil, deram algum tipo de problema. Né? Então, assim, puxando um gancho aqui para falar com o consumidor final, que é o mais interessado... você quer ter uma liberdade energética, né? O que é uma liberdade energética? Hoje você tem ali a sua conta de energia e aí você é obrigado a pagar aquela conta, senão você fica sem energia. Né? Quando você passa a ter um espaço para produzir energia, seja lá na Europa, numa sacada, ou num telhado, que a gente é muito privilegiado aqui no Brasil, né? E aqui muito pouco explorado as sacadas, né? Eu fico imaginando daqui a pouco começar a explorar as sacadas de uma cidade como São Paulo. Mas no interior é um prato cheio, vamos dizer assim, de produção de energia. Então o consumidor que está assistindo fala assim, mas existe algum risco? Como que funciona a questão hoje para você colocar um microinversor? Por que a tecnologia microinversor é uma vantagem? Certo. A principal vantagem do microinversor, Ricardo, é na parte de monitoramento, que você faz ele de forma individual e, consequentemente, você também transforma a usina, os painéis, geração de forma individual e facilita esse monitoramento, né? Também, o microinversor, ele te dá mais opções de ser modular em cima do telhado, então você tem mais opções de instalação e ele performar de forma individual também no telhado, né? E outro principal ponto também é a tecnologia do microinversor de ser mais fácil esse monitoramento, né? Você conseguir monitorar módulo por módulo, né? Então, até você citou agora que muitas empresas que não fabricavam microinversor começou a vir para o mercado pensando no microinversor e trazendo essa tecnologia de um microinversor, mesmo que não seja de forma com o know-how que as empresas fabricantes de microinversor têm, mas pensando também no outro problema que existe no Brasil, que é a inversão de fluxo, que a gente tem percebido que tem sido um problema cada vez mais habitual no mercado, né? E, de certa forma, o microinversor, e se tratando do microinversor de 2,5 da Rockcore, ele também já te previne sobre a inversão de fluxo, porque ele está no limite ali, ele chega até 7,5, né? Da inversão de fluxo, então tá dentro do que você pode... Não pode ser barrado, é isso? Não pode ser barrado, é isso. Então quer dizer, hoje em dia a rede está cada vez mais complexa, né? Está cada vez mais complexa. Para conseguir aprovar um sistema conectado. Porque o consumidor tem que entender o quê? Que ele... você quer produzir sua energia? No passado, há 5, 6, 7 anos atrás... Vamos embora. Exato. Quanto que você quer colocar? 10, 15, 20? Não tinha restrição. Exato. Né? E isso já aconteceu primeiro na Austrália. Falava, nossa, mas vai chegar isso no Brasil um dia? Isso. E chegou. Isso. E sem considerar a inversão de fluxo, o microinversor ele ainda tem a vantagem que, numa futura ampliação, ele facilita essa ampliação. Você pode ampliar também de forma modular, né? O seu sistema fotovoltaico. Hoje, o que a gente tem que se atentar muito é que tem novas tecnologias no mercado. A gente tem falado... acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente tem falado de armazenamento, a gente tem falado de eletropostos, a gente já tem visto isso funcionando no Brasil, sendo introduzido no Brasil e de forma cada vez mais rápida, né? E a tecnologia da Rockcore, dos microinversores da Rockcore, é uma tecnologia que já se prepara para essas inovações que está vindo para o mercado no futuro, né? E quando a gente fala no futuro, a gente tem que falar no futuro próximo, que já é 2026, daqui para o final... Tá aí. Já está aqui, a gente já está vivenciando. E o futuro daqui para o ano que vem, que a gente acredita que essa virada de chave de 2025, 2026 para 2027 vai ser a virada aí para a gente realmente ver no mercado a tecnologia com microinversores preparada para armazenamento, tecnologia com microinversores preparada para o eletroposto e dentre outras tecnologias que a gente Agora eu fiquei curioso, né? Porque assim, é interessantíssimo alguns pontos que a gente sempre traz aqui pro
para discutir, né? Porque o cliente fala assim, tá, mas eu não sei nada disso. Então, ó, um kit fotovoltaico é o quê? Os módulos fotovoltaicos, o sistema que vai converter essa energia do módulo que vai captar aquela energia, que é o microinversor ou um inversor, e a questão de você mandar isso de uma forma segura e monitorar isso de uma forma segura. Então, você tem um aplicativo e tudo mais. Pensando no posto, agora eu falei, tá, mas o que a Rockcore faz diferente numa tecnologia para um posto? Há um tempo atrás, a gente ouviu falar que não é um inversor que pode dar problema em um posto, porque o posto ali tem as questões de gases e tudo mais. Então, você vai instalar um eletroposto junto com um posto convencional, eu acho que a melhor tecnologia, tá aqui o Luan para me falar, seria o microinversor. Justamente. Esse é um debate que tem surgido com bastante frequência, porque 60% dos incêndios que são causados em usinas de telhado são originados dos arcos voltaicos. E aí, quando a gente fala de inversor string, que é aquele que fica na parede, você faz um string de painéis, que é uma série de painéis. Um painel vai conectando no outro. Dessa forma, você mantém a mesma corrente elétrica, mas você vai somando as tensões. Então, a gente está falando que a tensão chega na casa ali de 800 até 1000 volts. Ou seja, 1000 volts, corrente contínua, é mais propício para um problema maior. Exatamente. A gente está trabalhando com alta tensão ali no telhado, né? E você tem que conectar um painel no outro, você tem que usar longos trechos de cabo CC, tem que fazer a conexão daquele MC4, que é aquele conector pretinho que você precisa dele para fazer uma conexão de cabo CC. E aí, somado a isso, a instalação, aquela pressa na instalação, ou às vezes alguma falha técnica mesmo que pode acontecer, é muito comum, a gente tem um risco alto de incêndio trabalhando com alta tensão. Quando a gente trabalha com microinversor, a gente trabalha com baixas tensões. Então, a gente está falando da casa de 60 volts, 50 volts ou até menos. A gente nunca trabalha com alta tensão. Então, se tem algum problema técnico, alguma questão ali que possa originar um arco voltaico, é muito mais baixo a probabilidade de causar um incêndio do que um inversor string que está trabalhando com alta tensão no telhado. Por esse motivo, é muito mais recomendado você trabalhar com baixa tensão, que são os microinversores, do que com alta tensão, que são os inversores string. Essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com o microinversor atualmente. E aí a gente vê algumas normas que estão sendo adotadas aqui no Brasil, e uma delas fala daquele dispositivo RSD, que é o Rapid Shutdown Device, né? Então, você tem mais um dispositivo ali na sua instalação, você tem painel, tem o inversor e tem esse Rapid Shutdown Device, que é para extinguir o arco voltaico, né? A tensão, zerar a tensão caso haja alguma situação de início de incêndio. Só que aí a gente está falando de mais um equipamento que encarece muito a instalação. E, via de regra, ainda não é uma lei, é uma norma, mas caso haja alguma situação de incêndio ou alguma situação que pode acontecer assim, que cause danos à propriedade ou até danos à vida das pessoas, a empresa que instalou ela vai ser responsável civil e juridicamente, né? Então, ainda não é uma lei, é uma norma, mas essa norma ela tem validade, né, jurídica, né? Então, é mais um equipamento para você instalar. E que é para quem procura AVCB dos corpos de bombeiros também, se você está numa indústria ou num comércio e está instalando um sistema fotovoltaico, para conseguir o alvará, o AVCB do corpo de bombeiros, muito provavelmente vai ser solicitado esse dispositivo, ou você comprovar que usa uma tecnologia, que seria dos microinversores, que trabalha com baixa tensão e não vai originar esse tipo de situação, que é um princípio de incêndio. Então, essa é uma das grandes vantagens de se trabalhar com microinversor. Tensões mais baixas, menos risco de incêndio, mais segurança. Excelente. Quando você olha, são os pilares se formando aqui, né? O pilar da economia, porque você produz mais energia, né? Quando você divide essas questões que cada processamento é individual ali, então é uma forma muito simples para o consumidor entender. Exato. Né? Que você vai ter um controle maior na sua produção de energia. Tanto o eletroposto, agora muitos carros elétricos, muitos postos, né? Mas também para o seu telhado, para sua varanda, você quer segurança na sua casa. Então, o risco é
com toda certeza muito menor quando a gente fala dessas novas tecnologias que, como vocês falaram, ainda não é lei, mas é mandatório. Daqui a pouco você fala, você nem quer mais saber, você nem vai mais poder instalar de uma forma diferente. Né? Agora, vamos lá, já aproveitando que a gente está falando de tecnologia aqui, o que tem no portfólio da Rockcore? Olha, a Rockcore, para o Brasil, ela está trazendo um microinversor de 2.5 e o PowerPad 600. Mas a Rockcore, ela desenvolve, e o know-how da Rockcore é pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente tem a linha de BESS, a gente tem microinversores com a potência de 400, 800, né? 500, né? Que estava sendo usado no mercado americano. Então, ela é uma linha bem completa, né? E a gente já está visando o mercado de armazenamento de energia no futuro próximo e a Rockcore também já está em processo de pesquisa e desenvolvimento para esse mercado, né? Mas o foco da Rockcore é quase que 90% a linha de microinversores no geral. Que é a união de dois mundos maravilhosos, né? Você produzir a sua própria energia e ter o controle de guardar essa energia para um momento propício. Exato. Então, isso vai se conectar. Muita gente fala, mas o microinversor, ele não é mais sensível para a questão de conectar com bateria? Na Rockcore, já desde o começo, não. A gente já está em pesquisa e desenvolvimento, uma tecnologia que a gente possa já trabalhar no futuro próximo com armazenamento. Mas eu queria pegar o gancho, muito do que o Luan falou também, Ricardo, para falar um pouco dessas novas tecnologias que estão sendo incluídas no mercado pela questão da segurança também, né? A gente está entrando num momento do mercado que a gente está voltando ao que era... alguns anos atrás que a gente tinha que educar o mercado, educar o consumidor final, apresentar para ele o que era o solar. Hoje, o consumidor final ele já está mais atento ao que é o solar, ele já está mais experiente, ele já tem um conhecimento mais apurado do que é o setor solar e de como o painel solar funciona, como o inversor funciona e qual que é o intuito, que é você conectar na rede e ter abatimento da fatura de energia. É o tradicional. O tradicional. Hoje, o consumidor final ele já está acostumado com essa ideia, né? Muitas vezes você vai apresentar um projeto, o cara já te dá aula, né? O consumidor final. Só que a gente está entrando num processo de mercado agora, num período de mercado de novas tecnologias, que a gente vai ter que refazer esse processo, de explicar para o cliente a nova fase, o novo processo do mercado, que agora é uma fase de inovação. É a gente adaptar esse começo para as novas tecnologias que estão no mercado. E um exemplo disso que o Luan citou em relação às normas, que muito no começo do nosso mercado a gente não se atentava em relação às normas, então a gente viu o caso, falando de microinversores, posto de gasolina, por exemplo, a norma sempre existiu. Seguir a norma é que você, obrigatoriamente, você tinha que usar microinversores para instalar em posto de gasolina pela questão da segurança. Arco fotovoltaico, né, que o microinversor é um dos benefícios, ele previne. E a gente viu inúmeros casos no Brasil de ser instalado inversor string em posto de gasolina, aumentando consequentemente o risco. Isso refletia até num possível seguro do posto de gasolina. O posto pegou fogo, o telhado caiu, alguma coisa do tipo. Não só no seguro do equipamento, mas no seguro do posto. No seguro do posto de gasolina. E o Corpo de Bombeiros ia fazer análise para ajudar e facilitar na forma do seguro e acabava descobrindo que não foi utilizado a norma, não foi respeitada a norma de instalação, se tratando dos microinversores, né? Então, a norma que o Luan estava citando hoje é uma coisa que ela ainda não é lei, mas ela deve ser seguida para prevenir, se precaver de eventuais problemas no futuro. E os microinversores, agora com as novas tecnologias, principalmente se tratando da Rockcore, ela já vem com essa ideia de se adequar ao mercado brasileiro. E é muito difícil você ter uma empresa hoje, fabricante de grande porte, que tenha essa ideia e que tenha esse nicho dentro da empresa focado para o mercado específico. E a Rockcore hoje, ela tem um nicho dentro da empresa focado para o mercado brasileiro. Já nasceu certo. Agora, bacana, eu vou perguntar uma questão que ficou aqui na minha cabeça. Você falou de dois produtos, é isso? Que seria o microinversor de 2.500 para o Brasil e um PowerPad de 600? 600, exato. Qual a diferença? Quer falar, Luan? Pode ser. Deixar. Pode ser. A Rockcore tem uma gama muito vasta de produtos focados em microinversores a nível mundial. Então, segue uma tendência. Por exemplo, na Tailândia, a gente vende muito microinversor de 2.000 watts. Né? Na Europa, a gente vende muito microinversor de 800 watts. E na China, a gente vende tudo. Vende de 2.500, de 2.000 e o PowerPad. O que é o PowerPad? Ele é um microinversor 1 para 1. Ele vai acoplado ao frame do painel. Então, dessa forma, você consegue fazer uma instalação mais limpa, uma instalação mais rápida, uma instalação mais prática.
não usa cabeamento CC, conector MC4, ele já vai conectado ao painel, vai encaixado ali no frame, né, preso, e aí você só tem que fazer o cabo-tronco do CA no telhado, né? Instala a estrutura, passa o cabo-tronco, depois você já sobe o painel com o microinversor conectado e pluga ali no conector TCA, né? Então, o PowerPad, o kit fotovoltaico PowerPad é isso, é o painel junto com o microinversor. E na China a gente vende o de 500 já, só que para o Brasil a gente vai trazer um de 600. Por quê? Porque a gente segue a tendência de mercado. Aqui utiliza-se painéis um pouco mais potentes, né? Para o mercado chinês também usa bastante painel de alta potência. E para o mercado europeu tem uma limitação de lei lá, de questão de ergonomia, questão tamanho estética. do painel. É o tamanho do painel. Ele não pode exceder 2 metros quadrados. Então, lá para a Europa, a gente manda o PowerPad de 500 e esse microinversor de 800 watts. Aqui para o Brasil, a gente manda o microinversor de 2.500 watts, que você faz uma associação de 3 microinversores, 12 painéis e respeita os limites do Fast Track. Fast Track é um daqueles 3 tópicos para você fazer uma aprovação de projeto sem considerar a inversão de fluxo, né? Sem ter análise de inversão de fluxo. Que está dentro de uma faixa de boa parte do consumo das casas, vamos dizer assim. Exatamente. Quando você fala de 12 painéis, você está falando ali de uma geração de 600 a 700 kWh, dependendo da região do Brasil, né? Então, é uma produção boa para uma casa, para o nível residencial. Quando você está em nível comercial, geralmente você produz a sua energia durante o dia e já está consumindo. Então, você também consegue usar um dos outros tópicos ali que evita a análise da inversão de fluxo, que é o consumo imediato instantâneo. Você não vai injetar na rede. Então, a Alcor ela tem essa característica, essa vantagem de analisar muito o mercado que ela está entrando para mandar o produto assertivo. Não pega só o que está produzindo. Está encalhado ali na Europa, vamos despachar para o Brasil para ver se vende. Cada região tem sua particularidade em termos de... para esta região a melhor escolha seria essa. Então, existe uma adaptação e uma criação estratégica. Em 2024, eu fui na China, fui lá na Alcor, conversamos bastante, eu expliquei, olha, o mercado brasileiro é dessa forma, o integrador se comporta dessa forma, é muito difícil, é muito quente, é muito calor, então a gente tem que fazer um produto robusto, tanto é que a gente instalou uns relés de proteção térmica lá bem parrudos, o aplicativo que a gente desenvolveu também foi um aplicativo muito intuitivo para casar com o mercado brasileiro, quanto mais rápido, quanto menos complicação no aplicativo, melhor. Então é um aplicativo que você configura em lote, também é de desenvolvimento e propriedade intelectual da Alcor esse aplicativo. Você faz a configuração via Bluetooth, consegue configurar todos os micros de uma vez só. Não precisa entrar um por um. A Alcor está trazendo esses produtos com o objetivo de acertar mesmo o que o mercado brasileiro está pedindo. Não está trazendo uma coisa para ver se vinga, ela está vindo para ficar e para vir com um produto bem especializado para o mercado brasileiro. E vem do mercado brasileiro, né, Vinícius? A gente viu que o microinversor é um sucesso, né? É uma questão que você olha e fala, poxa, deu certo. Sim. Tem um volume bem expressivo no Brasil, o microinversor. Eu acho, Ricardo, que agora, eu volto a frisar isso porque é a realidade, né? E eu acho que o microinversor, de maneira geral, ele ainda vai continuar com grande potencial dentro do mercado brasileiro, um potencial de crescimento, né? E a tecnologia que a gente traz hoje junto com o microinversor de 2.5, que é o PowerPad, a gente considera hoje que também é o próximo passo dessa evolução para o mercado brasileiro, né? Muito por conta do que o PowerPad oferece e por conta das particularidades do que o nosso mercado exige. Regulamentação, a própria inversão de fluxo, fast track, né? E já se pensando também num futuro próximo, né, de novas tecnologias serem absorvidas pelo nosso mercado. Então, eu acredito que cada vez mais o microinversor, de maneira geral, ele vai ser introduzido de forma relevante e vai se manter de forma relevante no mercado brasileiro. Bacana. E, bom, falamos muito de tecnologia e quando a gente puxa o gancho para olhar a qualidade do produto, é uma provocação que eu vou fazer agora, né? As normas, por exemplo, na Alemanha, que é um produto muito aceito, eu sei que vocês têm um sucesso muito grande no mercado alemão.
Como que é essa questão hoje, quando vocês olham para o mercado brasileiro e falam, tá, a empresa está chegando, né? Mas ela não é uma empresa novata, é uma empresa que já tem um histórico aí de instalações em mercados onde o nível de aprovação também é muito exigente, como o mercado alemão. Certo. Ô Ricardo, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas distribuidoras do Brasil, né? E eu trabalhei no setor de compras, no setor comercial de algumas distribuidoras, então eu sempre tive que ter muito contato com vários fabricantes de diversas tecnologias, né? Seja de painéis, seja de microinversores, seja de inversores em si. E eu sempre quis entender a nova tecnologia, sempre quis receber o novo executivo que estava trazendo uma nova tecnologia, uma nova ideia para o mercado e conhecer sobre aquilo, estudar sobre aquilo e buscar mais informações sobre aquele produto, né? Hoje nós estamos do outro lado, né? Nós estamos trabalhando para uma fabricante chinesa que já tem mercado na Alemanha, que já tem mercado na Tailândia, que já tem mercado de certa forma no continente asiático e agora está vindo para o Brasil como uma novidade. E hoje, trabalhando desse lado, a gente percebe a dificuldade de novas tecnologias adentrarem ao mercado, porque aqui ainda tem a cultura do assim, eu não conheço, eu já conheço isso aqui que é antigo, Vou mexer. Não vou mexer. Então existe essa dificuldade, né? Mas o momento do mercado, você não acha que é um momento de... A gente tá falando isso tomando um café, né? Que é um momento de reflexão. É um momento mais... a economia tá passando por uma turbulência, as questões, né? Então, assim, você acha que a gente não olha, para e fala... Não tá na hora também de ver novas tecnologias? Ricardo, o momento do mercado agora é justamente isso que você está falando. É um mercado que ele está se profissionalizando. E a gente já vê, já visualiza que vai ficar no mercado realmente quem está buscando nova tecnologia, que está estudando sobre novas tecnologias e que está se aperfeiçoando para as novas tecnologias. E é aí onde a Rockcore entra. É aí onde a Rockcore entra com o PowerPad, é onde a Rockcore entra com o microinversor de 2.5. A Rockcore, ela se interessou pelo mercado brasileiro e ela visualizou o mercado brasileiro agora porque ela entendeu que o próximo passo para a geração distribuída no mercado brasileiro, principalmente se tratando de residenciais, é a tecnologia que nós temos no momento e que já é bem sucedida fora do Brasil. Porque é um mercado que está se profissionalizando de uma forma que esses produtos tecnológicos já começam a ser absorvidos, já começam a ter demandas para eles de uma forma mais assertiva. Então, são poucos microinversores hoje que têm um IP67 para garantir sua impermeabilidade, né? Conectores com IP68, né? Então, é uma tecnologia com um diferencial para o mercado que a gente acredita e já está visualizando, já está acontecendo essa aceitação no mercado para agora. Então, a Rockcore é uma empresa que se preparou para esse momento do mercado, assim como ela entrou no mercado da Alemanha, no momento que o mercado da Alemanha também estava se profissionalizando. E no continente asiático, né? Falando também do país da Tailândia. Então, eu acho que é mais uma consequência para o nosso mercado. É só mais um passo para o nosso mercado. Legal. Quando a gente fala de topologia construtiva também, a Rockcore vem com um produto muito robusto e um produto muito tecnológico, né? Os microinversores, eles têm 3 gerações. A primeira geração é a Flyback, que é a topologia construtiva Flyback, que todos os microinversores usavam no começo. Segunda geração é LLC, que é o que a Rockcore usa atualmente. E a terceira geração é DAB, que ela é muito cara para produzir atualmente. Então, só alguns mercados, o mercado americano absorve esse tipo de produto, alguns países da Europa. Mas a nível nacional, a maioria dos fabricantes ainda usa o Flyback, que é a primeira geração. Ela tem uma sensibilidade maior à variação térmica. Então, um produto que para o mercado brasileiro, para lugares muito quentes, não roda tão bem. E ela tem uma característica construtiva um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, mais provável a dar problema. Então, a Rockcore ela usa essa topologia LLC, que ela é mais robusta, ela aguenta mais ao calor, ela se adaptou muito bem ao Brasil, que é um país tropical, e é utilizado na Tailândia e roda muito bem também, que é um país bem quente, bem úmido, né? Fora isso, a gente tem as questões de IP67, que é a proteção contra água e contra poeira, e IP68 para os conectores. Então, a gente tem um produto muito bem... robusto, né? Muito robusto para um país tropical. Né? Tanto é que roda muito bem na Tailândia e no Brasil. Vou pegar essa fala aqui, não roda muito bem. Por quê? Às vezes você tem lá uma tecnologia no seu telhado e ele tá aparecendo
aplicativo aqui, você está monitorando tudo, né? Mas as pessoas não têm noção, depois de um certo tempo de produto instalado, o quanto ele pode perder performance e o quanto você não sabe. Quanto que era para gerar mesmo? Você entendeu? Então, quer dizer, quando você já nasce com um produto pensando, olha, o Brasil não é bem assim em termos de né, a questão climática, é diferente da Alemanha, são exigências diferentes, ou o produto para os Estados Unidos. Então, você já nasce com um produto e fala assim, não, eu quero que esse produto ele realmente entregue ao cliente energia, né? Uma energia que vai se traduzir isso em dinheiro no bolso do cliente, em satisfação, né? Esse é um grande desafio. Dá para fazer uma brincadeira aqui, um comparativo com um laptop, aquele bem simplesinho, e um laptop que roda muito bem, aquele de performance, né? O simplesinho, ele vai navegar na internet, ele vai tal, mas aí começa... Perder tempo. A ventoinha dele começa a ranger muito, começa a fazer uns barulhos estranhos, e o outro laptop tá ali fluindo muito bem, navegando, fluindo. Isso que você falou é verdade. No começo, o equipamento ele vai funcionar legal. Só que conforme vai passando o tempo, ele vai se esforçando tanto para manter aquela performance que ele começa a perder rendimento. E aí a gente culpa... o painel que tá sujo, tem que fazer a manutenção preventiva, tal. E depois de um tempo você percebe que não é só limpeza de painel que vai resolver. É o produto mesmo que está desgastado e já não está entregando aquela performance, aquela eficiência como antes. Sim. Por isso... Perfeito. E vocês acham, agora uma curiosidade, vocês acham que essa tecnologia de produzir energia numa sacada, por exemplo, você acha que isso pega no Brasil? Eu acho que o Brasil é carente dessa tecnologia, né? A gente tem bastante exemplos de prédios comerciais, né? Apartamentos que gostariam de ter acesso ao solar, né? Que gostariam de ter acesso a por unidade, e eles não têm uma tecnologia ainda que consegue fazer isso. Não tem autorização para instalar na fachada, né? Que tem essa limitação, não pode mexer na fachada. Ou seja, já é um alerta para quem constrói, falar, e por que eu já não vou incluir uma forma de já dar essa opção para o consumidor, de colocar o módulo como guarda-corpo, ou o módulo, né, num lugar certo que caiba ali entre o guarda-corpo e a produção de energia? Exato, e a gente tem que pensar assim, na Alemanha, por exemplo, que tem uma irradiação que é menor que a do Brasil, isso está funcionando, isso dá certo, isso está girando de maneira saudável, no Brasil também vai encaixar melhor ainda. E a gente tem essa consciência, né? Hoje, não só falando de prédios comerciais, mas de residenciais, é uma tendência. Sim. E isso vai acabar acontecendo de forma mais rápida possível. E eu acho que dentro de 2026 ainda, né? Bacana. E o PowerPad da Rockcore, eles já se posiciona dessa forma. Eu pensei nesse produto na hora. Eu falei, é um produto simples, de fácil instalação e que se você somar ali 3 ou 4 módulos numa sacada, você cobre a energia do apartamento. Sim, né? Exato. Então é muito interessante pensar e fazer uma provocação para construtoras, para formação de lei, para condomínio, para fazer um retrofit ou novas construções, né? Que é um produto que já existe. Exato. Rodando em países e gerando possibilidades ali para o seu consumidor. E é interessante isso, Ricardo, porque o PowerPad da Rockcore, ele já nasceu com essa ideia, né? De suprir essas necessidades, não só do mercado alemão, asiático, mas do mercado brasileiro também e de outros países, porque ele realmente supre essa necessidade de limitações de instalação, né? Ou de outras limitações que possa vir a ter. Então, o PowerPad da Rockcore, ele já nasce como um kit gerador, desde a fábrica, né? Até o consumidor final aqui no Brasil, né? E a gente percebe que algumas outras marcas, eles atuam como kit gerador, mas não é desde o nascimento. É uma coisa que foi bolada para o mercado brasileiro, pensando unicamente em diminuir carga tributária, né? E o Rockcore, a carga tributária foi só uma consequência disso, porque ela já nasce como um kit gerador pensando nessa solução. Luan, uma pergunta que eu quero te fazer, quando a gente olha o mercado e analisa, o mercado ele está indo para um caminho sem volta, que é a questão do híbrido, do off-grid, né? E cada vez menos se fala em on-grid. Quando a gente olha para a linha de produtos que está chegando no Brasil, o PowerPad, a questão do microinversor, como que tá essa questão hoje para a gente falar assim, existe conectividade? Eu posso armazenar bateria, eu posso ter uma bateria daqui a pouco, não tão longe assim, o futuro já está aí, né? Mas como que tá isso dentro de casa? Sim. Para responder essa pergunta, eu queria fazer um contexto um pouco mais geral dessa tendência que é para o armazenamento de energia aqui no Brasil, né? A lei recente que saiu, a 15269, ela deixou bem claro o interesse
da União em investir em armazenamento de energia para suprir algumas dores. Uma delas é o cliente final, que quando fica sem energia na rede, devido a esses fenômenos climáticos, a mudança climática... Cada vez mais intenso. Cada vez mais intenso. A gente vê algumas situações das pessoas ficando dias sem energia. E isso é uma dor do cliente final que tem que ser suprida imediatamente. A segunda dor é como você escoa toda a energia que é produzida nos períodos de alta demanda, de alta produção, para quando você não tem demanda. Então, a energia solar ela é produzida ali desde a hora que o sol nasce às 7 e na hora que o sol se põe, acaba a produção também. E ao meio-dia você tem um pico de produção de energia e não tem tanta demanda para utilizar essa energia, né? É uma fonte de energia intermitente. Então, essa lei, ela deixou bem claro, olha, armazenamento é uma saída imediata para a gente suprir essas duas dores, para a gente sanar essas duas dores. A Rockcore, ela trabalha com produtos on-grid. Tá? Então, ela nasceu com os microinversores on-grid, ela funciona muito bem, é uma tecnologia que está rodando muito bem mundo afora. O microinversor 2.5, ele é on-grid, o PowerPad também. E aí, quando a gente tem o cliente final, ele já tem um sistema on-grid instalado na sua casa, e aí ele fala, putz, acho que eu preciso colocar uma bateria aqui, para quando faltar energia, eu ter energia. Ele acha que é só colocar uma bateria na tomada... Em qualquer sistema. Em qualquer sistema. E aí, quando ele consulta um integrador, uma empresa de energia solar, a empresa fala, olha, o retrofit é um pouco mais invasivo do que você imagina. Você tem que tirar esse inversor, tem que tirar esse sistema com microinversores, colocar um inversor híbrido, colocar um banco de baterias, aí sim você pode conseguir ter o seu sistema operando quando falta energia da rede, da concessionária. E a Rockcore falou, tudo bem, a gente tem tanto sistema on-grid rodando bem, como que a gente consegue fazer essa adaptação com menos invasão, menor impacto de retrofit possível? E aí tem uma tecnologia que chama acoplamento CA, que é o que é utilizado nos BES de grande porte, para subestações, para micro-redes. Ele é um acoplamento direto na rede CA. E aí a Rockcore está fazendo uma pesquisa e desenvolvimento, já tem produtos em teste e talvez para o final do ano a gente tenha esse produto disponível para o mercado brasileiro, que é um sistema com PCS integrado, que é o Power Control System, e bancos de bateria de módulos de 2 kWh cada. Escalável. Escalável até 5. Né? Então, você tem 10 kWh por banco, mais o PCS. O PCS ele vai fazer esse controle. Quando você está gerando energia durante o dia, ele vai carregar as baterias, e quando você precisar dessa energia das baterias, ele vai descarregar para a sua rede. Então, você... ou durante a noite, ou numa falta de energia, num horário que a energia está mais cara. A gente vê essa tendência também para modularização da forma que a energia vai ser cobrada, né? As tarifas diferentes. E então, a gente vem com essa tecnologia, que é o acoplamento CA. Você vai instalar ele diretamente entre o quadro e o medidor de energia da casa. E aí ele vai fazer... essa questão do armazenamento de energia com o mínimo de retrofit possível no seu sistema on-grid que já está rodando. Uhum. Então, a gente já está com pesquisa e desenvolvimento desse produto, já estão rodando testes no nosso laboratório e, dando tudo certo, a gente vai conseguir trazer esse produto para o mercado brasileiro seguindo essa tendência de armazenamento, que é uma coisa imediata para o mercado brasileiro, né? Vinícius, deixa aqui então para o telespectador os contatos, né? Quem quer saber mais sobre a Rockcore, já tem um Instagram no Brasil, conta pra gente. Pessoal, a gente já tem as mídias sociais ativas no Brasil, nós já temos nossa landing page. Vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando a gente, né? Acompanhando as novidades da Rockcore. E o nosso Instagram da Rockcore é o Rockcore Brasil, né? Nosso LinkedIn também está como Rockcore Brasil. No nosso Instagram também vai ter na bio o nosso Linktree ali disponibilizando datasheets, falando um pouco mais sobre as nossas tecnologias, falando um pouco mais sobre a nossa manual de garantia, manual de instalação, que vai facilitar a vida do integrador. E sempre estamos atualizando com novas informações, novas tecnologias e o que a gente está esperando para o mercado brasileiro. Então vai ser um prazer ver vocês acompanhando a gente lá. E a gente vai acompanhar também, se tudo der certo, na SNEC, na China, as novidades. E vamos trazer muita coisa legal aqui para vocês. Excelente.